Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz assim, ó. Os irmãos encontraram? Amém? Que diz assim, ó. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, é um versículo bem claro sobre a função dos anjos, né? Espíritos ministradores. Vocês lembram ou já ouviram falar? Pode, eu assino. Depois a gente vai só para mim ganhar tempo. Inclusive, depois a gente vai conversar, se o senhor estiver disposto de fazer esses recebimentos para mim durante a aula e me passar no final da aula, eu acho que ficaria mais interessante. Até assim, não para a gente que somos todos irmãos aqui, vocês estão passando com dinheiro, não tem problema. Mas às vezes pode estar passando alguém lá na rua e ficar olhando a gente dar dinheiro, assim, fica um pouquinho constrangedor, pode achar que a gente está fazendo comércio aqui na casa do Senhor, né? Então daí eu acho que ficaria de uma forma mais prudente para a gente. Aí só final de aula daí a gente pega, eu acerto, eu preencho o recibo, entrego para os irmãos, entrego o dinheiro para mim, né? Até porque eu pego esse dinheiro e daí já faço o pagamento do boleto, né? A Refidim sempre manda as apostilas e manda um boletim junto com as apostilas. A gente tem ali uns 10 dias para pagar esse boletim. Então, a palavra ministro, vocês sabem qual é a origem dessa palavra? Alguém consegue comentar para a gente? Ministro. Aquele que tem um ministério. Aquele que tem um ministério. E o que é ministério? Né? Já ouviram? Às vezes tem gente que cola o peito e fala assim: sou ministro do Evangelho. Ou eu tenho ministério da música, ou ministério disso, daquele outro. Do louvor. O que é? Ministério do louvor. Ministério do louvor, né? Mas o que significa essa palavra ministério? Alguém sabe? Consegue identificar pra gente? Ministério, dentro da linguagem dos originais, é serviço. Servir. Então, quando eu digo eu tenho um ministério, eu estou dizendo que eu tenho um serviço, mas não é um serviço em termos empregado-patrão. É um serviço escravo mesmo, né? De alguém que está sujeito a todas as coisas por causa daquela função que ele está exercendo. Existe uma passagem em 1 Coríntios, capítulo de número 4, que fala sobre os ministros, que os homens nos considerem como ministros, né? E ministros ali, a palavra que Paulo usa é um escravo remador. Então existiam as galés na época das navegações, e para um barco sair do porto e pegar as correntezas, onde tinha vento e a água também ajudava a levar, precisava dessas pessoas. Então havia duas classes de pessoas que moviam as galés, que era o remo até chegar nas correntezas, depois o barco era a vela. Haviam duas pessoas, os assalariados e os escravos. E Paulo usa justamente a palavra ministro como escravo que estava ali disposto a remar até que esse barco, que é a igreja, chegasse a um lugar onde ele pudesse ser conduzido pela correnteza de água ou vento, né? Então é uma palavra muito profunda, muito maravilhosa. A gente aprende ali em 1 Coríntios mesmo muita coisa com isso. Inclusive, ninguém rema uma galé sozinho. Paulo usa a palavra ministros no plural e não ministro. Ele vai para o particular quando diz assim, e quando que é necessário que o ministro se ache fiel, daí ele vai para o particular. Mas quando ele está tratando, ele está falando do ministro, se referindo a ele, a Apolo, a Pedro, devido àquela contenda lá na igreja de Corinto, que estavam querendo pôr esses homens em pedestais, né? Aí ele fala assim: não, nós somos servos, nós não somos senhores da igreja, né? Então, também é aplicado aos anjos, né? Os anjos são servos, ou como o anjo que apareceu a João disse, conservos da igreja, né? Então,
Já nisso a gente entende que às vezes a presença do anjo é superestimada, né? Eu, quando era novo convertido, eu andava muito em vigília com os meninos, tal, oração em monte, e eu orei tanto para ver um anjo que vocês não têm ideia. Porque eu achava que quando eu visse um anjo ia ser o ápice da minha fé. E eu estava bem enganado, e graças a Deus Deus nunca me mostrou. Porque talvez se tivesse me mostrado, talvez eu tivesse me perdido na fé, entendido a fé de forma errada, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, né? A igreja de Colossos teve muito problema com a adoração a anjos nos tempos de Paulo. E a gente vai ver isso também no decorrer dessa apostila. Então veja bem, a página número 5, a introdução, diz assim, ó: esta referência em Hebreus, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Só um detalhe, como é o nome da senhora, minha irmã? Eliane. A irmã Eliane hoje vem acompanhar nossa aula de teologia. Ela esteve ontem na igreja, né? Não sei se a irmã tem pretensão de fazer teologia com a gente, ou se veio só dar assim uma espiada na terra. Também. Eu ainda estou fazendo, né? Ah, já está fazendo. Mas eu queria fazer como complemento, estou fazendo pela convenção. Sim. Aí se eu gostar, eu quero. A gente conversa depois do final da aula daí, tá bom? Então veja bem, esta referência em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, é sem dúvida a melhor declaração bíblica que temos acerca dos anjos. Sendo bem absorvida, resultará em boa compreensão acerca desses seres. Angelologia é a matéria da teologia sistemática que tem por finalidade expor o que realmente a Bíblia ensina a respeito dos anjos. A Bíblia é o único livro que contém a verdadeira revelação acerca desses seres. Tentar chegar a qualquer conclusão desvinculada da Bíblia resultará em heresia. Durante o decorrer da história, os anjos foram motivos de várias controvérsias e especulações, surgindo a necessidade de uma afirmação bíblica e doutrinária sobre o assunto. Então aqui a gente pode fazer uns parênteses, porque esse assunto sobre anjos hoje está evoluindo, né? Antigamente era mais na questão do esoterismo, né? Lá tinha vários anjos, se tem os nomes dos anjos e tal. Hoje em dia está até ligado com a ufologia, né? Que a ufologia é o estudo de vida extraterrestre, né? E algumas pessoas, alguns ufólogos, né, querem afirmar que os anjos são ETs, são vidas extraterrestres, né? Então, devido, né, claro, à internet, e se você for lá cavocar na internet, você acha muita coisa relacionada a isso, vídeo de aparições de anjos, mas na maior parte dos vídeos que eu já vi, até hoje eu nunca vi um vídeo convincente, né? Sempre é um brilho, é uma luz, é uma coisa meio sem forma, mas assim, nada muito convincente, né? Deixa eu só pegar uma pessoa. Mateus, possível. Então, a gente sempre tem que ter cuidado e olhar com os olhos equilibrados essas questões, né? Para que não dê problema para a gente. Hoje eu estava procurando um assunto assim que nos trouxesse mais discussão, que foi no grupo lá, mas eu não achei uma coisa bem legal assim dos anjos para a gente abordar. Mas inclusive vi um vídeo de uma profecia de um pastor que dizia que dia 30 de março deste ano, já passou, né? O anjo da morte, né, o cavaleiro amarelo lá do Apocalipse, ia passar pelo mundo e ia ter uma oportunidade só. E daí era para o povo, dia 30 de março, era para ungir as casas, e não era para sair de casa porque a coisa ia ficar preta, ia morrer muita gente, ia ser noticiado. Aí ele falou isso dia 22 de março. Aí eu peguei e falei, eu vou pesquisar esse camarada aí, fui atrás. Eu achei 3 vídeos dele,
22 de março, 28 de março e 2 vídeos do dia 30 de março. E ele foi desfalando aquela primeira profecia e foi dando outras interpretações em cima da sua própria profecia. No final da profecia, que diz que ia ter a mortandade toda, ele disse que iria iniciar a mortandade, não que dia 30 fosse acontecer todas as mortes ao mesmo tempo, né? Que daí ficaria mais suave. Mas o que aconteceu? Eu entendi o que aconteceu ali. Ele fez o primeiro vídeo, é um vídeo bem simples, não é algo que tinha intenção de cair na rede, na internet, entendeu? Era provavelmente um videozinho de WhatsApp que ele queria que corresse pelos grupos aonde ele pertencia, né? E o que aconteceu? Expandiu demais, fora do controle dele. Quando expandiu demais fora do controle dele, que ele viu que pessoas mais críticas iriam se manifestar sobre o vídeo, ele foi mudando o conteúdo para tentar manter aquele poder de influência, de autoridade, né? E ele faz vídeo debochando dos teólogos, tal, como se ele fosse o dono da razão, chama os irmãos que contradisseram o vídeo dele de burro, né? Então, por que isso? Por que eu peguei esse exemplo para dizer aos irmãos? Porque geralmente uma pessoa, ela vem com visões, com coisas sobrenaturais, ela tenta se basear a sua ideia, ou a sua visão, ou a sua revelação, né, em cima de uma espiritualidade além dos demais, e ele é o ponto-chave nisso, e ninguém tem aquela revelação que ele teve, e isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, deve ser olhado sim com olhos de juízo, né? A gente não pode julgar, a gente pode julgar sim. A Bíblia diz lá, tem um profeta, o profeta profetizou. O que a Bíblia diz que é para fazer? É para julgar a vida do profeta? Não, então, se ele está certo, está errado, está na igreja, está vivendo bem, não interessa para a gente. O que interessa é o que saiu da boca dele. Agora, o que saiu da boca dele, a Bíblia diz assim, julgue a profecia, né? Como é que eu julgo a profecia? Falei isso domingo na escola dominical para os irmãos. Eu vou escutar, se for algo do passado, eu vou analisar com a minha vida e vou ver, encaixou, legal, né? Mas se for algo futuro, eu vou esperar o cumprimento, né? Mas eu não posso fazer disso, tomar atitudes em cima daquilo que foi prometido ao futuro. Por exemplo, né, vamos supor que chega um profeta aqui e fala para mim bem assim, ó, daqui 15 dias Deus vai abrir uma porta para você que você vai ganhar muito dinheiro, né? Amém? Amanhã o que eu faço? As minhas continhas estão tudo controladinha, porque meu salário é pequeno e tal, e eu estou levando tudo controladinho. O que eu faço amanhã? Eu vou lá comprar um carro. Deus falou, daqui 15 dias eu vou ficar rico. Isso? Aí o que acontece? Se não for de Deus, vai dar problema. Claro que essas pessoas, falsos profetas, essas pessoas que tentam influenciar ideias contrárias na igreja, vai dizer o seguinte para você: se você questionar ele vai dizer que você tem pouca fé, que você não é convertido, que você é carnal, que você não é espiritual, porque é isso a defesa que ele vai ter. Ele não consegue ter uma defesa à luz da palavra, né? Então a gente precisa ter cuidado com esses tipos de pessoas, cuidado com, né? Não estou dizendo que alguém não pode ver um anjo. Pode acontecer, né? A Bíblia tem exemplos disso, mas não é uma coisa do cotidiano, né? Todo dia se vê anjo. Então a gente precisa sempre ter esses cuidados e usar. A Bíblia diz que o nosso culto ele é racional, quer dizer, ele envolve compreensão. A nossa fé cristã, ela não é uma fé louca, não, ela é baseada na razão. Mesmo a nossa fé, ela é baseada na razão. E se a fé não é baseada na razão, ela se torna uma fé fraca, porque ela está suscetível a heresias, né? Ela está suscetível a acreditar em coisas, em caraminholas. Já quantas vezes aconteceu por aí de gente dizendo que Jesus ia voltar, e gente acreditou e deu problema, né?
Então a gente tem que cuidar com isso. Referente aos anjos, da mesma forma. Vamos cuidar com estas coisas. Dentro da matéria de angiologia, também analisaremos satanologia, demonologia, uma vez que tanto Satanás quanto os demônios, que eram anjos bons e criados para serviço, se rebelaram contra Deus, sendo hoje anjos caídos. Essa parte, se Deus nos ajudar, a gente vai falar bastante, porque existe bastante necessidade no meio cristão da gente estar estudando isso. Por quê? Por causa desses movimentos absurdos que surgiram, começou na década de 90, as teologias da libertação, e passaram a colocar heresias e modismos dentro da igreja que estão fora da palavra. E infelizmente tem muito crente que acredita ainda. Então a gente precisa tratar esses assuntos, e a gente vai tratar nesses assuntos de demonologia, satologia lá, para a gente quebrar essas correntes aí, que é um problema sério para a igreja. Pode trazer problemas sérios para a igreja. Página número 1, meus irmãos. Página número 7, Teologia Sistemática, ali a doutrina dos anjos, a introdução. Vamos ir direto para a página número 8, fica mais fácil. Então, primeiramente, a gente vai definir a palavra, né? Angelologia, que deriva-se do grego ângelos e do hebraico malak, singular anjo e plural malaquim, que significa mensageiro enviado, e do vocábulo logia, né? Então, sempre, não sei se vocês já perceberam, mas essa palavra logia, em todas as matérias, ela tem o final, termina com logia, né? Que significa estudo ou tratado. Então, dessa vez, a gente vai tratar sobre os anjos, que lá no grego é ângelos e hebraico malak. Todas essas duas palavras, elas... Está sem apostila, irmã? Traz essa pra gente, pega. Então, todas essas duas palavras, elas têm o significado de mensageiro na Bíblia. E existe um problema por causa disso. Porque se você vê o tópico 3, diz assim, ó, empregos múltiplos de malak e ângelos. Vamos abrir nossa Bíblia lá, em Jó capítulo 1, versículo número 14. Quem achar, lê para nós. Jó capítulo 1, versículo 14. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam junto a eles. 1,14, né? 14. 1,14. 1 e 14. Pode ler o 15 também, que daí já vai ficar mais explicado. E eis que deram sobre eles os sabeus, os tomaram, os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Sim. Então veja bem. Os irmãos conhecem a história de Jó, né? Quando ele passou a ser afligido por permissão do Senhor, alguns mensageiros chegaram para ele trazendo as más notícias, né? Do seu gado que foi dizimado, dos seus filhos que morreram e assim por diante. Pergunto aos irmãos, esses mensageiros eram anjos? Não, eram pessoas. Porque não... Então, lá no original, no hebraico, mensageiros aqui é malak. Então, dentro dos originais, não existe diferença quando o mensageiro é humano, quando o mensageiro é divino, vamos dizer os anjos, ou quando o mensageiro é uma catástrofe ou algum evento da natureza. Aí que está o problema, porque quando a gente vai então tratar sobre essa palavra mensageiro lá nos originais, é necessário entender o contexto da situação para se identificar se era um homem ou se era um anjo. Nós temos um exemplo muito claro disso lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que a Bíblia diz lá que fala sobre os 7 castiçais e os 7 anjos. Querem ler? Vamos ler, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo número 20.
achar, lê pra gente, rapidão. 1:20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja bem, João aí dá a própria interpretação daquilo que eles estavam vendo. Os 7 castiçais, as 7 igrejas da Ásia. E a estrela era? Os anjos. Esses anjos, daí eu já vi isso na nossa igreja. Alguém chegar e falar assim, irmãos, cada igreja tem o seu anjo protetor, né? Que é bem fora de contexto, né? Esses anjos aqui são os pastores locais da igreja, que a Bíblia, como eles também são mensageiros, né? Porque eles pregam a palavra, então não é que a Bíblia ali está colocando eles num patamar mais elevado, num nível mais super espiritual do que os demais cristãos que congregavam nas igrejas da Ásia. É porque a palavra anjo significa também mensageiro. A gente precisa cuidar com isso. É um ensinamento também que tem entrado dentro das igrejas muito ruim, que o obreiro, o ministro, o pastor, ele é mais elevado em espiritualidade, em santidade do que os demais irmãos da igreja. Isso é um problema, porque não é verdade e desestimula muitas das vezes as pessoas a buscar a Deus. Porque elas pensam assim, se meu pastor para que eu vou tentar chegar nele? Eu vou só na sombra dele que tá bom. Né? E não é verdade. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Obviamente, existe responsabilidade ministerial. Né? A Bíblia diz que quem é mais dado, mais é cobrado. Mas em relação de fé, de santificação, de pureza, de comunhão com o Espírito Santo, não existe diferença alguma entre um pastor da igreja e um porteiro, por exemplo. Existe diferença em quem busca mais, obviamente. Né? Se eu manter a minha vida espiritual na presença do Senhor, eu vou ter mais. Mas daí é uma questão não de cargo, mas sim pessoal com Deus. Então a gente precisa eliminar esse negócio de que existem pregadores que eles tentam passar essa impressão de serem a mais, né? De serem mais espirituais, e isso não existe. Né? Já vi gente pregar e quando ele começa a pregar, ele quer defender o seu ministério, quer afirmar o seu ministério acima dos demais irmãos para dar credibilidade àquilo que ele está pregando. E ele diz bem assim, se você quiser pregar igual eu, você tem que passar por onde eu passei. Né? Daí conta lá uma história triste da vida dele para dizer que se você não passar por aquilo ali, você não pode exercer o ministério da forma que ele está exercendo. E é mentira. Para cada um de nós, Deus tem um caminho. E uma forma de trabalhar, nenhum vaso é igual ao outro vaso. Deus faz cada um de nós de uma forma personalizada, específica. Nós não vamos de fato passar o que o irmão passou e ele também não vai passar o que a gente passa. Né? Mas não tem como a gente afunilar o ministério e dizer assim, eu sou especial. Quando a gente está fazendo isso, a gente está saindo do escopo. Né? Então aqui, quando a Bíblia diz anjo, é porque, tratando os pastores como anjo, é porque eles também eram mensageiros de Deus. Salmos de número 78, versículo 44 ao 49, meus irmãos. Aqui vai usar a palavra mensageiro se referindo a pragas e a pestilências, vai falar sobre o anjo mau. Vamos lá, 78, Salmo número 78, versos 44 ao 49. Converteu em sangue seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas, que os consumiram, e as rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Então ali diz mensageiro do quê? Males. Querem ver a minha tradução, que interessante? Mensageiros de males. E enviou... O versículo de número
49, verso, né, porque é Salmos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Aí veja bem, olha a importância de se entender um contexto. Por que diz maus anjos ou maus mensageiros? Mensageiros maus? Mensageiros de males. Por que isso? Qual era o objetivo das pragas sobre o Egito? Fazer com que Faraó cedesse. Eram mensagens de Deus ao Egito, comprovando a autoridade de Moisés e a superioridade de Deus acima dos deuses falsos do Egito, né? Aí, se eu não entendo isso e eu pego aqui anjos maus, eu digo bem assim: olha, Deus usou os demônios lá para fazer isso. Não, mensageiros maus está se referindo aos próprios acontecimentos que eram ruins, que foram ocasionados por Deus. As pragas do Egito foram feitas por Deus, né? Então, existe muita questão de texto e contexto dentro da Bíblia, e essa questão de anjos é uma questão que a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não falar besteira, não criar heresias ou modismos na igreja que podem trazer problemas, né? Uma passagem bem legal também fala o espírito mau de Saul, né, que o atormentava. O espírito de Deus retirou-se dele, e o espírito o atormentava. O espírito mau na parte de Deus, muitas das vezes tem introdução que fala. Né? Sim, mas ali daí a questão é a seguinte: ali de fato Saul era atormentado por um espírito mau, um espírito maligno. Não que Deus colocou um espírito mau nele, mas Deus se retirou e permitiu. Porque existem coisas na vida da gente que acontecem, não que seja a vontade de Deus, mas são coisas permitidas, né? E quando Deus se retira do homem, o homem está à mercê do diabo, infelizmente. A definição doutrinária. Como o vocábulo malak, ou anjo, nos anjos, disse de um ser espiritual ordinariamente invisível para os olhos humanos, com características pessoais tais como inteligência, vontade, sentimento, e que exercem determinados ministérios no mundo, ao redor do trono de Deus e particularmente em favor do homem, entre as várias definições doutrinárias sobre os anjos, podemos considerar que Martinho Lutero afirmou acerca dos anjos: o anjo é uma criatura espiritual sem corpo, criado por Deus para serviço da cristandade e da igreja. João Calvino, no livro Preceitos da Religião Cristã, afirmou acerca dos anjos: os anjos são distribuidores e administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança, encarregam-se da nossa defesa, dirigem nossos caminhos, exercem uma solicitude constante no sentido de que nenhum mal nos atinja. Então, os anjos, de fato, eles estão a favor da igreja, né? A definição de Martinho Lutero: anjo é um ser espiritual, então logo ele não tem corpo físico, né? Por isso que eles são invisíveis e a gente não vê. Eles também não têm forma, tá? Assim como Deus também não tem forma, a não ser que Jesus Cristo recebeu um corpo glorificado, mas dentro do Antigo Testamento aqui existe algumas passagens de forma figurada, fala sobre a mão de Deus, sobre o pé, sobre ele sentado, para que a gente entenda a grandeza de Deus, o tamanho do poder, né? Mas assim, espíritos não têm forma definida. Então um anjo, né, se por permissão de Deus ele aparecer a você, ele pode aparecer da forma que ele quiser, assim como também um demônio pode aparecer da forma que ele quiser. Por isso que Paulo diz que se até mesmo um anjo de luz aparecer para vocês, pregando outro evangelho, seja mentiroso, seja amaldiçoado, né? Então, essas questões, que são questões que vêm da nossa cultura, diabinho com chifre, anjo repleto de luz, são coisas que a gente herda, que são lendas, que são folclores, né? E que a gente precisa ter esse entendimento e esse discernimento da parte do Senhor. E, irmão, eu só fazendo uma observação, na materialização dos anjos, eles são os pés de alimento, né? Que é mais interessante, né? Sim. Você vê no caso de Abraão e no caso de Ló, né? Que os anjos se alimentam, né? Aparecem em forma. Então a gente vê que o poder de Deus é uma coisa
que nós nunca vamos chegar a ver. Eu escutei um testemunho certa feita de um irmão no Gigante Missionário. Ele era um missionário e ele estava evangelizando os índios lá e deu um problema. Eu não lembro bem qual a situação, mas enfim, ele ficou machucado, perdido no meio da floresta amazônica. E aí, no meio da floresta amazônica, apareceu 2 cachorros que guiaram ele, que trouxeram comida para ele, até que os cachorros guiaram ele para um barco. E quando ele entrou nesse barco, os cachorros não quiseram entrar com ele, ficaram lá e ele nunca mais viu esses cachorros. Ele acredita, no testemunho dele, ele contou e acredita que aqueles cachorros eram anjos. Porque a Amazônia é Amazônia, gente. Então, assim, as manifestações de Deus são milagres, não podem ser explicados, né? E existem coisas que acontecem que de fato são inexplicáveis. Deus não falou que assim, por isso eu penso que Segundo o testemunho do irmão, ele disse que aqueles cachorros eram anjos, né? Apareceram em forma de cachorro lá e guiaram ele todo aquele percurso. Porque ele não sabe de onde veio, e Amazonas, vocês sabem que é um lugar que não é civilizado, é floresta, né? E ele ficou perdido na floresta, e aqueles 2 cachorros guiaram ele todo aquele percurso, com ele machucado ainda, por isso. Eu não lembro se os índios bateram nele, mas enfim, ele estava machucado dentro da floresta. Até que passou um barco e socorreu o irmão. Eu vi esse testemunho já faz alguns anos no Gigante Missionário. A importância da angelologia. É necessário o estudo dessa doutrina na atualidade para fazer frente ao ocultismo que procura penetrar no mundo dos espíritos, criando grande confusão na mente dos que ignoram a verdadeira doutrina dos anjos. As mais variadas crenças e fórmulas gnósticas e filosóficas têm surgido acerca de seres extraterrenos que atribuem serem anjos de Deus. Para refutar essas falsas crenças, precisamos penetrar no âmago das declarações inspiradas da Palavra de Deus, que tem revelação original e verdadeira acerca dos anjos. E o ponto 6 diz a necessidade da angelologia. A necessidade está dividida ali em 5 pontos, na página número 10. Né? A gente pode até resumir, né? A primeira necessidade de se estudar essa matéria está para combater a angelolatria, que seria a adoração aos anjos, né? A segunda necessidade é fazer frente ao ocultismo, a crenças que às vezes tentam adentrar a igreja e que são perigosas. Nós vamos ver isso lá em Colossenses, quando a gente tratar sobre esse assunto. O ponto C seria necessária para que os filhos de Deus se conscientizem sobre a verdadeira posição dos anjos. Isso aqui é muito importante em todas as doutrinas bíblicas, a gente ter ciência das doutrinas bíblicas, ter conhecimento para que a gente não erre concernente a isso. O D seria: a angelologia não é apenas necessária, mas também plausível, pois a doutrina bíblica e a reflexão teológica combatem as afirmações distorcidas dos hereges e a negação dos materialistas. E por fim, o ponto E: por fim, sem o fundamento bíblico e exegético da doutrina em apreço, não seremos capazes de impedir as atuais manifestações de crenças místicas que induzem os homens a distorções graves da natureza e função dos anjos. Então, por isso, a importância do estudo desta matéria é para que a gente evite o misticismo. Esse misticismo, ele não faz parte da igreja. A igreja, a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. A gente se orienta por ela, né? E não por fábulas, por coisas. Obviamente, alguém pode ter uma visão, pode ter uma revelação, pode ver um anjo, pode acontecer em situações específicas, né? No entanto, o que acontecer com essa pessoa nunca pode ser posto acima da palavra de Deus. Se está acima, é perigoso, porque pode ali trazer uma heresia, pode trazer um
enfim, muitos danos à igreja, né? E quantas seitas se iniciaram por intermédio de uma visão, por intermédio de uma revelação, por intermédio de um ser superior que apareceu, né? E acabam se formando seitas. Revelações extra-bíblicas. Agora, a gente está na moda, né? Porque está aparecendo muito profeta escatológico, né? Facebook da vida, WhatsApp da vida está aparecendo aí. É tsunami, é terremoto, é anjo da morte, é isso, é aquilo. E a gente vê assim que na maior parte falta respaldo bíblico, né? Eu vi um indivíduo que falou o seguinte: esse mesmo pastor do anjo da morte falou o seguinte, profetizou que esse ano ainda, daqui 3 semanas vai haver um apagão mundial e que a luz do homem não seria suficiente para iluminar. E a gente não ouviu notícia até hoje sobre esse apagão. A não ser que Itajaí, que tempo atrás teve um apagãozinho, né? Mas não foi em escala mundial. Então a gente tem que cuidar, a gente com esse tipo de coisa. E pior, tem pessoas que acreditam. Acredita e se perturba. Lembra de 2012? Nós está dando. Quantas pessoas fizeram essa besteira, né? É assim. Acredita e se perturba. E isso tira a paz da pessoa que não está bem firmada na palavra. Tira a paz. Tem pessoas às vezes que estão já com problema de ansiedade, já está com os seus problemas. Chega alguém com uma mensagem dessa, ela acredita. E daí causa dano. Né? Pode até levar uma pessoa até um suicídio. Por causa de um absurdo que é posto por aí. Então, por isso que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Agora a gente vai para a página número 11, as escolas que fazem objeções às doutrinas de anjos. O primeiro tópico dessa lição, ele vai ser dividido então em 3 escolas: as religiosas, as seculares, as cabalísticas ou simbólicas. São essas 3 escolas que vão tratar com relação aos anjos. É interessante porque nas escolas religiosas, a primeira aqui que a nossa lição trata, fala dos saduceus. Né? Vocês sabem quem é os saduceus? Não? Saduceu financiava todos os estudos. Eles eram um povo rico na época. Saduceu. Eles eram, sim, tinha bastante influência na nação de Israel, né? Saduceus é uma seita judaica, tá? Só para vocês entenderem, eu vou por aqui para a gente memorizar. Seita judaica. Isso aqui é importante, mais para frente a gente vai tratar com certeza. Haviam 4 ramificações das seitas judaicas, que eram consideradas então o judaísmo na época em que Jesus viveu. Era os saduceus, fariseu, essênios, e os zelotes. Zelotes. Eu vou explicar para vocês qual era as principais características de cada uma dessas. Os saduceus, eles eram materialistas. Logo, eles não criam em anjos, não criam em ressurreição, não criam em nada que fosse de âmbito espiritual, né? Mas eles eram uma seita judaica, eles faziam parte do judaísmo. Existia, a Bíblia fala nos evangelhos sobre os saduceus, né? Os fariseus, eles se opunham aos saduceus e eles criam em anjos, criam em ressurreição, né? Eles eram, assim, vamos dizer, a seita mais equilibrada da época de Jesus. Então, se nós vivêssemos na época de Jesus e fôssemos escolher uma religião judaica,
acredito que nós seríamos fariseus, porque seria uma das melhores religiões da época. Por incrível que pareça, por mais que foram repreendidos por Jesus, né, mas eles eram uma das melhores religiões da época. Os essênios, eles viviam isolados das sociedades, em comunidades, né, e eles se abstiam de tudo. Então eles não se envolviam, por isso que a Bíblia quase não fala sobre eles, com os saduceus e nem com os fariseus, né? Eles tinham as suas regras próprias, e esses camaradas ali, eles eram responsáveis pela cópia da Bíblia. Os copistas, eles eram essênios. E os zelotes eram uma outra classe de judaísmo, que eles eram nacionalistas. E esses nacionalistas aqui, eles esperavam um Messias que traria a libertação nacional para Israel. Pedro era zelote, Judas era zelote. Tanto é que quando Judas traiu Jesus, a intenção de Judas na sua traição não era que Jesus morresse, era iniciar uma revolução aonde Jesus saísse vitorioso. Só que o plano de Deus era outro e ele nunca entendeu o plano de Deus. Quando ele viu que deu tudo errado, ele resolveu se formar. E houve até uma confusão, né, no estado do seu fariseu, quando Paulo estava ali sendo mostrado diante da população, né? Sim. E um acreditava em ressurreição e o outro não. Exatamente. Devido a essa questão de que os fariseus eles acreditavam nesse lado mais espiritual e os saduceus não, certa feita, quando Paulo pessoa foi julgado pelo Sinédrio, né? E ele sabia que no Sinédrio os juízes tinham parte que era saduceu e parte era fariseu, ele pega e grita o seguinte: acaso por causa da ressurreição do homem eu estou sendo julgado? Aí começa uma contenda entre saduceus e fariseus, porque cada um queria defender o seu ponto, e Paulo... Sabedoria, né? Sabedoria de Deus. Nisso se cumpre aquele versículo que diz assim, ó, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Paulo usou de prudência. Ele sabia que se ele fosse julgado ia dar problema, né? E não era o propósito de Deus ele morrer ali. Paulo não tinha medo de morrer, mas ele sabia que não era o propósito de Deus ele morrer ali, né? E aí ele lançou isso. Então, só para entender, os saduceus eram uma religião na época que não acreditava em anjos, e era uma religião mais materialista. O ponto 2 da lição fala sobre os espíritas. Os espíritas, eles não é que eles não acreditam em anjos, mas eles acreditam que os anjos são seres evoluídos. Sabe por que os espíritas eles fazem caridade? Ajudam as pessoas? Tem a Legião da Boa Vontade, que é a ramificação do kardecismo, porque eles dizem o seguinte: se eu for bom nessa terra, quando eu morrer eu vou renascer como um espírito evoluído. Tanto que no espiritismo, no kardecismo, se lê a Bíblia, porque eles acreditam que Jesus é um ser evoluído. Então, para eles, você vai evoluindo até o ponto que você chega a ser um ser espiritual, tal qual os anjos, tal qual foi Jesus, e assim por diante, né? Então, eles acreditam, mas acreditam de forma errada. Então, existem essas questões. Existem religiões que são mais materialistas, que não creem nas coisas espirituais, as coisas que não são palpáveis, e existem as religiões que levam a espiritualidade por um caminho errôneo, né? As escolas seculares, aqui fala de duas, os racionalistas e os materialistas. Quais são a diferença? A escola racionalista tem suas doutrinas baseadas na razão, isto é, que podem ser explicadas pela mente racional, nega a existência dos anjos por não encontrar explicação racional para os princípios de fé. Então, se eu não vejo, eu não creio. Tomé, né? Se não não consegue ser visto, não se crê. Já os materialistas refutam a doutrina dos anjos porque só creem o que é palpável e substancial. Creem que a matéria constitui a única realidade observável, e os materialistas não admitem qualquer conceito espiritual. Inclusive, há religiões que não aceitam até mesmo o conceito de vida após a morte, né? Não acreditam em ressurreição, não acreditam em céu, não acreditam, porque eles dizem que a partir do momento que você deixou esse corpo, você encerrou tudo.
não existe mais nada além disso. Cabalísticas. As escolas cabalísticas, então, estão entre os dois extremos. Uns consideram anjos como seres irreais e simbólicos, enquanto os outros consideram seres divinos. São aqueles que afirmam, então, cabalistas é aqueles que estão em meio termo ali, né? E os simbolistas, né? Os simbolistas são aqueles que acreditam que existe uma verdade a ser revelada acerca disso, mas que não quer dizer que os anjos existam, né? Como a gente vai ler aqui. São aqueles que afirmam que os anjos são meras figuras ou símbolos e não seres reais. Então, existem essas formas de pensamento que a gente não vai se ater tanto a elas, só vamos ler a refutação escriturística aqui, e daí a gente vai fazer uma pausa para falar de fato sobre a origem dos anjos, né? A refutação escriturística, quer dizer, o que a Bíblia diz acerca disso? A doutrina dos anjos não se baseia na razão, mas na fé. Não se baseia no cérebro, mas no coração. Não é de possibilidades, mas em realidade escriturística. Millard Erickson, teólogo conservador, afirmou que poderíamos ser tentados a omitir ou negligenciar o estudo dos anjos, porém, se é para sermos estudiosos fiéis da Bíblia, não temos outra escolha senão falar a respeito deles. Tanto as Escrituras quanto a experiência de todos os tempos e todas as partes do planeta testificam que os anjos são seres reais. Entre os diversos exemplos, o do pastor evangélico P.P. Bliss é um claro testemunho das atividades dos anjos em nossos dias. Certa tarde, quando chegou em casa e encontrou seu filho a brincar com outras crianças, observou que seu filho trazia por cima do peito, na camisa, uma marca como se a roda de um caminhão tivesse passado por cima dele. Perguntou ao filho a causa da marca, e o seu filho respondeu que havia caído na rua e que rolara para a frente de um caminhão cuja roda passara por cima dele. Como não te matou? Perguntou o pastor Bliss. Mas papai, respondeu o menino, um anjo estava ali, levantou a roda pelo eixo, de modo que apenas me tocou ao passar. Todos os seus colegas de brincadeira afirmaram a mesma coisa com tanta sinceridade que o pastor nunca havia crido nos anjos, como seres que continuam ministrando na atualidade, porque tal tema nunca lhe chamara atenção. Foi imediatamente para seu quarto e fez estudo conciso da Bíblia e entendeu que realmente os anjos existem e que são ministros de Deus a favor dos santos. A Bíblia também nos dá exemplos de anjos. Nós temos o exemplo do anjo Gabriel, que é o único anjo que a Bíblia cita nome. Cita o nome de Miguel também, que é arcanjo, mas anjo somente Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Nós temos um anjo lá que foi tirar Pedro da prisão, que acordou Pedro, ele estava dormindo lá, e foi lá acordar Pedro, né? Então, de fato, existe sim, Deus pode usar anjos para abençoar a igreja e ajudar a igreja em alguns propósitos, né? Mas eles, como eu disse aos irmãos, eles são conservos, né? Nesse fato de agir, eles estão aqui para servir a igreja e não para ser servidos. E também não estão aqui para receber adoração, de forma alguma, né? A nossa adoração é exclusiva a Deus. Eu tenho uma experiência, uma vez lá na bandeira, eu estava com bicicleta, subindo comigo, pedalando de pé, e arrebentei um pouco da bicicleta. Eu vinha ali na carreta da perdão, e eu ia cair para baixo da carreta, eu estava querendo passar por cima, mas alguma coisa me pegou e eu ia cair para baixo da carreta, eu vim para cima da calçada. No mesmo dia que fui para a igreja, e Deus usou o pregador lá, assim, foi grande livramento do anjo do Senhor que deu nesse dia. Eu senti que o jeito que eu estava, eu fiquei com um pedaço do então eu ia cair para lá, e o anjo me puxou para o outro lado, ninguém entendeu, eu tenho experiência dessa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acaba ajudando aqueles que o temem e os livra, né? Então, mas não adianta ficar orando para Jesus mostrar, antes Jesus não mostra não, gente. Se é a função, se você tem essa oração,
né? Não quero desanimar a fé de ninguém, mas não é algo necessário. Deus não é exibido. Tudo que Deus faz, todas as revelações de Deus, da sua glória, do seu poder dentro da Bíblia Sagrada, existem-se motivos para se estar lá. Então veja bem, Isaías viu querubins, existem motivos para Isaías ter visto os querubins, serafins. Isaías viu serafins. Ezequiel viu querubins, e existem motivos para Deus ter evidenciado os querubins a Ezequiel. Moisés não viu anjo, mas viu uma sarça ardente, e não era só exibicionismo de Deus, não. Deus queria mostrar e dar uma lição a Moisés a respeito daquela sarça. Tudo existe uma simbologia bíblica, né? Então, quando Deus fala, Deus mostra, Deus faz, tem que haver um propósito. Eu não creio em arrebatamentos de sentidos, por exemplo, que não trazem uma experiência objetiva para alguém. Por exemplo, está tendo aqui um pregador e esse irmão vem aqui, ora e caiu outro. Amém? Caiu, foi arrebatado, sentido foi. Então o que o irmão viu? Qual é a revelação que tem? Para a tua vida ou para a igreja? Ah não, irmão, só caí, fiquei com as pernas mole e caí. Então tem alguma coisa errada, porque Deus não é esse. Não. Deus não vai ficar derrubando a gente, ficar caindo no chão sem objetivo algum. Então, né, pelo menos biblicamente, eu vejo dessa forma. Deus, quando Ele faz algo, revela algo, é porque Ele tem um propósito nisso, né? E o propósito sempre é glorificar o Seu nome, fortalecer a nossa fé, né? E salvar almas para o reino do Senhor. Aí dessa forma, às vezes Deus pode permitir, às vezes, uma interação de um anjo na tua vida, que você veja ou que alguém veja, e você seja abençoado. Eu escutei uma vez o testemunho de um irmão que uma pessoa queria matar ele, e toda vez que essa pessoa ia matar ele, ele via o irmão acompanhado. E aí, né, ninguém mais via, só o indivíduo que ia matar ele, que via ele acompanhado. Provavelmente era uma manifestação de um anjo protegendo aquele irmão. E depois de um certo tempo, aquele homem foi conversar com esse irmão e acabou se convertendo devido a isso, né? Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma pausa. Eu não sei, me parece que tem um café para nós. Tem um café para nós, todo mundo. Então, vamos fazer uma pausa. Que diz assim, ó: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então, a gente precisa cuidar para que essas doutrinas que não vêm da parte de Deus, que vêm do mundo, que vêm das coisas concernentes ao mundo, ao mundanismo, até mesmo folclore humano, né? Lendas, mitologias, e não segundo Cristo. E depois aqui diz: ninguém vos domine sobre o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, né? Então veja bem que as heresias, elas chegam de mansinho, né? Elas chegam de mansinho até ruir a fé de alguém. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a nossa fé não seja ruída por pessoas que acabam. Aí vai aquilo que eu disse para os irmãos: eles chegam com um pretexto de humildade, com um pretexto de espiritualidade, né? É uma nova revelação, é um grau mais elevado, e às vezes a pessoa que cai não é porque a pessoa é tola, é boba, não. Às vezes a pessoa cai e é enganada porque o desejo dela de fato é se aprofundar mais no conhecimento de Cristo, né? E acaba que muitas das vezes, em vez de se aprofundar no conhecimento de Cristo, acaba caindo em heresias que acabam prejudicando a sua fé mais tarde. O parágrafo 4 diz assim, ó: em algumas igrejas jorra um filete acanhado dessa vertente gnóstica, onde a declaração da presença de um anjo ou uma visão deste arrebata freneticamente a comunidade. Muito mais do que a exposição escriturística das verdades eternas, nessas cambalidas comunidades
os anjos são canonizados através dos cânticos e dos chavões. Sinta as asas do anjo agora, tem um anjo aqui com mesa preparada. São pseudo-visões e das experiências místicas de seus membros. Então, acontecem dois fatores, né? Por que pseudo-visões? São visões imaginárias. Então, acontece muito de quem quer ter a atenção da igreja sobre um pretexto de uma espiritualidade mais elevada, ele larga no culto a seguinte frase: tem um anjo aqui, está passando com a bandeja na mão, né? E ele não está vendo esse anjo. Aí, se você pegar um camarada desse para conversar, duas coisas ele vai falar para você. A primeira, ele vai dizer e reafirmar que de fato ele viu esse anjo com a bandeja, né, ou as asas do anjo, o movimentar do anjo, ou ele vai dizer que ele viu pelos olhos da fé. Não, irmão, eu não vi, mas eu senti. E daí complica. Porque, queira ou não, a gente tem uma coisa chamada consciência. E a nossa carnalidade, ela vive tentando enganar a nossa consciência. É incrível. Você pode ver, quando você peca, quando você erra, quando você toma uma direção fora da vontade de Deus, a primeira coisa que você faz antes de pecar é o quê? Convencer a você mesmo de que aquele pecado não é tão ruim, que vai te trazer um benefício, né? E daí, isso acontece dentro da gente. A gente se convence e depois peca. O indivíduo que usa desses artifícios, ele também passa por esse julgamento de consciência. E ele precisa se convencer de que aquilo que ele está fazendo é uma verdade. Ou ele é um camarada safado mesmo, que fala e sabe que está mentindo mesmo, e não se importa com isso. Existe esse tipo de pessoa, né? Ou o indivíduo, ele quer a atenção da igreja, e para isso ele faz esse exame de consciência jogando para a fé. Não, eu não vi, mas eu senti. Eu não vi, mas eu tenho fé que se eu falasse, Deus estaria fazendo. Aí entra aquela questão de palavra profética, né? Que se você falar, acontece, que também é uma heresia. A profecia, ela vem de Deus. Se Deus não deu profecia, não existe profecia. Não é porque eu estou falando que as coisas vão acontecer da forma que eu falo. E daí, esses tipos de argumento acabam levando as pessoas dessa forma. Tá. Evoca-se mais a presença deles do que a do próprio Cristo que os criou. É a igreja decaindo de sua função didática e instrutora a esses seres, saindo da função de educadora para de assistente. Jesus Cristo, ele disse que a gente deve ir, né? Em Marcos diz que é para pregar o Evangelho, e o Evangelho de Lucas diz que é para fazer discípulos. A igreja tem um papel fundamental no ensino das Escrituras. Quando a palavra discípulo quer dizer parecido com. Então, quando alguém está discipulando alguém, quer dizer que aquele indivíduo que se tornou discípulo, ele tem o objetivo de se tornar parecido com o seu mestre. Os discípulos de Jesus, eles têm a intenção de serem parecidos com Jesus. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente não pode terceirizar isso. Vamos dar essa função para os anjos, né? Vamos dar essa função para o misticismo. Não é nossa função de expor. Aí, quando eu digo expor a palavra, eu não estou dizendo que eu devo trazer algo novo para empolgar as pessoas. Eu preciso pregar o Evangelho que já está aqui revelado na palavra do Senhor, né? E quando eu faço isso, Deus me abençoa e a igreja prospera. Paulo adverte a igreja que estava em Colossos contra o culto aos anjos, daqueles que sob a máscara de humildade deturpavam o direito de Deus e o culto e a adoração. Nós vamos encerrar esse assunto por aqui, meus irmãos, porque eu acredito que nesse aspecto a nossa congregação está bem instruída, né? A gente
precisa estar provando aqui que o culto a anjos é errado, porque os irmãos sabem, graças a Deus, faz anos que eu não vejo isso aqui na nossa congregação. Né? Não sei lá no Itapu como é que está lá, mas eu acredito que também está assim. Né? A gente não vê esse negócio de gente falando que está vendo anjo, e anjo está passando, e anjo está com espada de fogo, e aí vai. E eu sei, né, a gente vê, por exemplo, nos reuniões missionários, os irmãos vêm lá do Nordeste com aqueles hinos lá de espada de fogo, e anjo aqui, anjo lá, e os irmãos se empolgam, a gente vê isso, mas na verdade essa empolgação falta um pouquinho às vezes de meditação na palavra do Senhor, né, que é fundamental para a igreja. O alimento da igreja é a palavra. Se a gente não se alimenta, a gente está sujeito a muitas coisas, né? E é engraçado, porque não é que eu me tornei seletivo, mas eu vejo de quando eu me converti para agora, como eu mudei a forma de pensar, né? Como eu fui aprendendo a Bíblia, aprendendo com os irmãos, observando, e hoje quando eu vejo alguma coisa diferente, eu já opa, peraí, que está muito certo, não, né? E essa é a função do cristão. A gente, como cristão, na igreja, alguém está pregando, qual é a nossa função? Escutar a pregação, analisar a pregação e ver se de fato o indivíduo está falando a verdade. Esses dias eu fiquei bastante feliz, eu preguei um versículo, depois um jovem me chamou, até comentei isso com vocês em aula, ele, na versão dele da Bíblia, usava uma outra palavra, e daí ele ficou confuso e me chamou para conversar. Eu falei, opa, é esse o caminho, né? Aí eu expliquei para ele o porquê das diferenças, que é o que nós estudamos em bibliologia, por isso a importância, muitas das vezes, da gente saber esses assuntos, né? Sobre a diferença lá a Bíblia foi escrita em uma língua original, depois foi traduzida ao português, dependendo do tradutor, ele usa um certo tipo de palavra para expressar aquele pensamento. Eu falei para ele sobre a necessidade, por isso a importância de se ler texto e contexto, tal, e ele saiu abençoado também. Então, a gente precisa e deve sempre estar julgando as coisas na igreja mesmo. Não é julgar a vida dos outros, a vida dos outros não interessa para nós. Mas o que está sendo pregado deve ser analisado, né? E não é julgar, não. E se você vê um pregador falando alguma coisinha meia fora, no final do curso fala assim, irmão, vem cá, eu não entendi, fala de novo aqui, vamos conversar. Se ele for um homem abençoado que às vezes erra, porque nós erramos, né? Ele vai chegar e vai falar assim, oh, não, verdade, eu acho que eu me empolguei e falei o que eu não sabia. Agora, se ele for um homem carnal, que a intenção é enganar a igreja ou arrogante, ele vai ficar assim, mas vai servir de lição para que ele não faça mais, né? A igreja precisa ter essa autonomia, não ser mal educado, não xingar ninguém, né? Porque não é esse o nosso propósito, até mesmo porque é uma alma que precisa ir para o céu com a gente, né? Mas a gente pode, porque quando a gente tem essa atitude, o camarada, antes de pregar, ele vai pensar duas vezes. Opa, peraí, lá os irmãos são mais espertos na Bíblia, então vou ter que me controlar, esse eu não consigo levar de barriga, né? Origem e criação dos anjos. Vamos abrir a nossa lição na página número 19, meus irmãos. Nesse quadrinho aqui, ó. Ordem de criação. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que os anjos, eles são espirituais, eles não têm um corpo físico como a gente, né? Então, nesse quadrinho ali, vai falar da criação, não só dos anjos, mas até mesmo da terra, para a gente poder contextualizar ali. O que diz ali? Está escrito naquele quadrinho, ordem da criação. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1.
Se alguém achou, pode ler, meus irmãos? Gênesis 1 e 1. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, Gênesis capítulo de número 2 agora. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Eu tenho que completar meu quadrinho ali, mas eu quero comentar com os irmãos por enquanto. Depois, se a gente for ler o capítulo de número 2, a gente vai chegar assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de todas as obras que tinha feito. O que acontece? Não sei se os irmãos percebem, mas tanto no versículo de número 1, quanto no capítulo de número 1, quanto no capítulo de número 2, se faz distinção entre céu e terra. Veja bem, no princípio criou, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois continua assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Existe um pensamento teológico aqui, que Deus criou a terra, né? Criou os céus, criou a terra. Depois, é uma especulação teológica que a terra passou por uma destruição até mesmo, porque depois a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Né? O Espírito Santo é Deus, é inteligente, não é uma força atuante de Deus, ele é o próprio Deus. Para que Deus ficaria pairando em cima da água se não houvesse um objetivo? Né? Então se acredita que Deus estava guardando a terra, mas algum propósito Deus tinha nele estar pairando sobre a face das águas ali. Aí se vem a poesia da criação, porque o primeiro capítulo de Gênesis é uma poesia. Então, se é uma poesia, eu preciso entender que ela está em forma figurada. Toda a criação da terra ali, apesar de falar em dias, não indica que são dias de 24 horas como nós conhecemos hoje. Né? São coisas que a gente não consegue afirmar, a gente não tem certeza se quando foi os primeiros dias, mas sim querem dizer que houve etapas da criação. Então a gente entende o quê? Que primeiro foi criado os céus, né? Depois foram criados os anjos. No cântico de criação, Gênesis no capítulo de número 1, no quarto dia, se eu não me engano, foram criados os corpos celestes, que são o Sol, a Lua e as estrelas. E depois, no quinto dia, foi criado os animais. E no sexto dia, o homem. No começo, ele disse, haja luz. Só que no quarto dia que ele fez os lunares. Sim. Também. Porque a própria luz é o Senhor. Não, porque se ele disse haja, Deus é eterno. Não teria como ele criar a si mesmo, né? E tem outras passagens da Bíblia, que Jesus é o mundo. Sim, mas não, o haja luz de Gênesis ali não está relacionado a Deus. Então, de fato, Deus disse, haja luz e houve luz, né? E viu Deus que era boa a luz e fez-se separação entre a luz e as trevas. Aqui,
se refere à criação da terra, né? Agora, como foi essa separação de luz e trevas, eu desconheço, né? Quem sabe, quando deu a palavra que diz haja luz, até tem um outro versículo que chega a ser interessante também, que diz assim, ó: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, né? Essas águas aqui, de forma figurada, por incrível que pareça, é as águas do oceano. Como não se sabia o que era o espaço, se refere ao espaço. Algumas traduções dizem água de cima, né? Porque como que Deus iria explicar a Moisés que acima da nossa atmosfera, que Moisés também não fala de atmosfera, porque ele também não conhecia, depois com a ciência a gente veio conhecer, né? Acima disso existe um espaço que é vácuo. É como que Deus ia explicar vácuo para Moisés. Então, água de cima e água de baixo. Da mesma forma acontece lá com João, quando ele fala de uma estátua que falava coisas grandes. Hoje a gente acredita-se que essa estátua vai ser um computador, um robô, porque a gente tem conhecimento de coisas que se movem e falam que são máquinas, né? Mas na época de João não sabia, então é uma estátua, né? Então, por quê? É aquela questão da inspiração que a gente falou na bibliologia, aonde Deus respeita a capacidade do ser humano, o nível de conhecimento que ele tinha, né? Hoje o nosso conhecimento é diferente, a gente conhece muitas coisas que o ser humano não conhecia naquela época. E de fato, haja luz ou separação de dia e noite ali, mas o sol e as estrelas foram criados só no quarto dia. Eu não sei identificar também, porque a gente entende que a separação de dia e noite se dá devido ao sol, né? A Terra está pegando o sol aqui, então tem dia. Quando o globo vira, se torna noite. Eu acredito que essa teoria entra naquela parte que Deus fala que é descoberto para nós o que é coberto para ele, né? Sim. Existem coisas que a gente não consegue ter definições. Talvez se vocês pesquisarem e a gente pesquisar, a gente consiga achar algum teólogo que tem algumas teorias, mas essas teorias nem sempre são confirmadas. Exemplo, uma coisa que é bem clara: os dinossauros. Antigamente a igreja dizia, não, o dinossauro não existia, foi uma coisa criada pelo homem. Hoje a gente já não tem como dizer isso, porque os arqueólogos já acharam um monte de dinossauro. Por aí até mês passado eu vi que eles acharam um que até couro tinha, que é tão preservado que ficou lá no meio do não sei onde lá, né? A Bíblia fala sobre dinossauro? Não fala. Aí o que a gente acredita, e existem teorias, que entre Gênesis capítulo de número 1, onde Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, talvez os dinossauros tenham vivido essa época, né? Como primeiro Deus criou os animais, seres irracionais, que não possuem a essência de Deus, ou o Espírito que nós recebemos de Deus, para depois criar o homem. Nessa teoria, tu acredita que é aquilo que eles falam que existiu dois dilúvios? Já ouviu essa teoria? Sim, sim. Né? E diz que esse primeiro dilúvio foi onde foi a extinção de todas as espécies. De todas as espécies. Né? Obviamente que nesse período da primeira terra não existia nenhum ser como o homem. Sim. Né? Mas a gente sabe também que antes da terra ser formada, como nós conhecemos hoje, né, existiam os anjos e houve a aprovação dos anjos, porque foi onde Satanás se rebelou, tentou enganar os anjos e foi expulso do céu. Porque quando começa o livro de Gênesis, Deus cria a terra novamente, Adão e Eva estão no paraíso, quem que aparece lá para tentar Eva? O diabo já tinha caído, né? Então a gente vê que existe questões... Oi? Já existiu alguma coisa antes? Então? Já existiu, provavelmente que sim. Aí a gente encontra argumentações para entender a questão dos dinossauros. Obviamente não existiu raça humana antes disso, né? Mas a questão dos dinossauros, talvez seres que não eram inteligentes e não tinham, que não eram como o homem é eterno, né? Eterno não, perdão, imortal. Porque a gente vai morrer, esse corpo vai morrer, mas o nosso espírito ele
porque foi a parte que nós recebemos de Deus, não vai morrer não. É que nem o estudo do petróleo, né? O estudo do petróleo diz que ele é de... Daí existem vários argumentos para essa questão da criação da primeira e da segunda terra, porque quando se vai a questão do carvão, né, existe placas de carvão, que daí o homem vai lá e cava e acha na mineração lá, se diz que essa placa de carvão se gerou devido a uma grande quantidade de água que vem de uma vez só numa terra quente, né, de lago, de coisas assim. Então, são especulações, são teorias, né? Mas que a gente acaba vendo até que existem coisas das ciências que não estão tão aquém das coisas da Bíblia. A gente consegue achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Mas não é a teoria do Big Bang. Oi? Não. Né? A gente sabe, né, que foi Deus quem criou. Sim. Ou por mais que houve um Big Bang, mas todo arquitetado por Deus. Deus foi fazendo todas as coisas de tal forma que chegamos até hoje. Obviamente que a teoria da evolução do ser humano é impossível de se crer, porque a gente sabe que nós recebemos algo que os animais não têm, que foi o sopro de vida que Deus deu ao homem. Agora, existe também, a gente está fugindo do assunto dos anjos aqui, depois a gente volta, existe também a questão que também a gente não pode ser assim, não existe evolução, porque existe. Sim, com certeza. Por quê? Veja bem, se você for lá no Alasca e pegar uma tribo de esquimó, os camaradas andam de pé no chão, no gelo. Por quê? Porque o corpo deles evoluiu e se adaptou para pisar naquele chão gelado sem que eles percam os dedos. Agora, se eu for lá e pôr o meu pé no gelo, o que vai acontecer comigo? Já é. Eu vou perder os dedos. A minha circulação vai parar, minha perna vai gangrenar e eu vou perder, talvez até a perna. Né? Por exemplo, eu sou um ser humano criado por Deus, sou brasileiro, né? Tenho as minhas características físicas. Se eu pegar um indivíduo lá da Ásia, zoinho puxadinho, geralmente baixinho, né? Por quê? Foi o corpo deles que se adaptou para a atmosfera que eles têm lá naquela região. No Monte Himalaia, que é um pico alto, os nativos da região, eles criaram uma condição pulmonar que eles conseguem subir no monte sem usar oxigênio. Se eu for lá escalar o Himalaia, eu vou precisar usar oxigênio para conseguir chegar no topo. Então, por quê? Porque o corpo se adapta às situações. Não existe questões, e isso a gente defende, não existe evoluções de uma espécie para outra. Então, não tem como o ser humano ter vindo lá do macaco e evoluído para o humano. Não tem como as espécies terem sido geradas dessa forma. Deus criou as espécies dentro desse padrão que não vai ser alterado, porque até hoje nunca foi achado esse tal de elo perdido que seria uma espécie se tornar outra espécie. Né? Mas existe, por exemplo, os leões dos tempos bíblicos são totalmente diferentes dos leões que nós temos hoje. Sabe por quê? Eles diminuíram de tamanho. Devido ao desmatamento do ser humano e a consequência do crescimento da humanidade, a alimentação deles foi diminuindo cada vez mais e, consequentemente, eles se tornaram menores. Quer dizer, o corpo deles se adaptou, porque se eles são menores, eles precisam de menos comida, para que eles consigam se manter ainda vivos. Então, esse tipo de evolução existe. O que não existe é a evolução lá da ameba, que tornou um peixe, que depois criou pata e foi para a terra, e depois gerou os répteis, e depois gerou o macaco, e depois... Isso aí é a imaginação fértil, né? Aí, esse contexto a gente refuta, né, porque não tem como a gente acreditar que nós, seres humanos, viemos da mesma origem que o macaco. Então, vamos lá. Então, a gente entende, que antes de ser criado a terra, já foram criados os céus e foram criados os anjos. Os anjos não são eternos, tá? Mas eles são imortais. Eles foram criados pelo sopro de Deus. Interessante que Deus também soprou para criar o homem, mas soprou na matéria. Ele fez o bonequinho de barro lá, né? Fez o Adão e soprou nele o seu espírito, e Adão se tornou alma vivente. Quando fala alma, fala de raciocínio. Então, o homem só passou a ter consciência de si mesmo e ter o raciocínio que temos hoje quando ele recebeu o sopro de Deus. E é esse sopro, o nosso espírito, que nos diferencia
dos animais. Né? Por quê? Devido a esse sopro, nós nos tornamos almas viventes e tivemos consciência de si mesmo. Por isso que o ser humano é inteligente. Claro, os animais também têm um nível de inteligência, mas não é como da gente. Né? Dito isso, os anjos também foram criados pelo sopro de Deus, a Bíblia nos apresenta desta forma, porém sem um corpo físico. Eles não têm matéria na sua formação, até mesmo porque eles foram formados antes da matéria existir, da matéria, o mundo que nós conhecemos existir. Né? Aí algumas pessoas perguntam, mas tem base bíblica para dizer que a Terra estava sendo criada pela segunda vez ali em Gênesis? Tem. O próprio livro de Apocalipse, quando acabar o reino milenial, a Bíblia diz que Deus vai destruir a Terra, não diz? E como é que começa lá Gênesis, eu acho que é 21? Eis que vejo novos céus e nova terra. Então vai ser uma recriação. Provavelmente a terceira recriação da Terra. Agora, por favor, gente, falando isso, preciso dizer a vocês que não tentem procurar vidas e inteligência nesses períodos. As únicas vidas, seres inteligentes que encontramos por dentro da palavra do Senhor nesses períodos de criação de terra e tal, é os anjos e o homem, porque ambos receberam o sopro divino ao serem criados, tá? Então não procure um ETzinho, porque você não vai encontrar ele aí, pelo menos não na Bíblia. Porque acontece, eu já vi cristão que estava procurando e estudando a Bíblia com a intenção de defender vida extraterrestre, né? Então a gente precisa cuidar. Obviamente que dito isso, a gente consegue, obviamente, manter um certo nível de ciência e escritura meio que parelho, né? E isso é muito bom, porque a gente vê, e eu vejo na própria forma que a Terra foi criada, do evento do Big Bang, tal, por que não? Pode ser que tenha sido o Big Bang, mas foi um Big Bang arquitetado pelo próprio Deus, não foi uma obra do acaso, que a matéria foi se comprimindo e de repente houve uma explosão. E mesmo assim, quem criou a matéria antes dela se comprimir para ver a explosão? Né? Só falando isso aí, uma coisa que me chamou a atenção, lá no estado de Rondônia, eu morava, o Rio Madeira, se eu chegasse lá, as pedras da cachoeira do Teotônio, umas pedronas enormes, como se fosse uma lava, um fogo, alguma destruição muito grande, e você vê que tem muita pedra que não foi esculpida pelo homem, né? Então você tem uma significância que com certeza houve alguma coisa nesse sentido. Tu olha assim, tu vê como as pedras, aquilo que tu acabou de falar, né? Um carro, a água vem direto, aí é algo extraordinário aquilo ali, quando você pensa nisso, para Deus da formação da Terra, com certeza deve ter existido mesmo. Outra questão sobre o humano ainda, eu sei que a matéria é anjo, mas sobre a humanidade, porque lá dentro da evolução lá do Darwin lá, né, foi o macaco, que depois foi gerando outras subespécies humanas até chegar no Homo sapiens, né? E se eu não me engano, antes do Homo sapiens são os neandertais, né? Só que essa é uma especulação bem ruim até, porque veja bem, pega um paraíba, que o seu crânio, os paraíbas lá, a cabeça deles é bem redonda, grande, parecida com a minha, assim, mais ou menos, né? Só que um pouco maior. E pega um japonês, enterra os dois, passa 1000 anos, desenterra. Tem diferença do tamanho do crânio? Tem diferença, bastante. Porque os diâmetros, o formato vão ser totalmente diferentes. Agora me diz, são duas espécies diferentes de humanos? Não são, são humanos. São características da região que eles moraram. E o que está acontecendo? Eu estava vendo esses dias, porque eu gosto de acompanhar essas coisas, estão descobrindo agora que não existia muita diferença entre os neandertais e o Homo sapiens, como sugeriam os arqueólogos antigamente. Tanto é que já encontraram evidências de casamento entre neandertais e Homo sapiens, quer dizer, provavelmente eram seres humanos de regiões diferentes, com características diferentes. Mas não que existe esse elo perdido de evolução de um para outro, né?
Então tem até coisas que a própria ciência está derrubando por si só, né? Aí foi descoberto também que os neandertais, eles tinham cultura, eles tinham arte, eles tinham religião, que eram coisas que eles atribuíam somente aos homo sapiens porque eram mais evoluídos. Quer dizer, então a diferença está se eximando simplesmente nas características físicas. E se é só características físicas, não difere de hoje. Pega lá vai lá na tribo africana e pega um pigmeu lá, que é um ser humano pequeno, moreno, né? E compara com um alemão, que é um homem grandão e de pele bem clara, né? Se enterrar os dois aqui, desenterrar daqui 1000 anos, vamos dizer que era uma espécie diferente? A única diferença do alemão pro pigmeu é que o alemão ele é grandão, vai fora. Né? E o pigmeu lá é pequenininho e magrinho, né? Devido às condições. O pigmeu vive lá num lugar mais árido, num lugar... Né? Vamos os alemães perdoar. Alemão nem é teimoso, né? Não é. Você sabe como é que bota 10 alemães dentro do Fusca? É só dizer que não vai, o carro Verdade. Então, só para a gente revisar, meus irmãos. Então, o que acontece? Na ordem de criação foi criado os céus, né? Os anjos, os corpos celestes, que então seriam os astros, né? O sol, a lua, a estrela, depois os animais e depois o homem. Amém? Deu para entender? Eu sei que eu falei mais assuntos extras aqui, mas são assuntos que quando a gente for estudar sobre antropologia, a gente vai voltar a isso. Terra e os céus, né? Sim, os céus, os anjos. Até por que o autor fez essa divisão naquele quadrinho da página 2019? É porque a intenção era falar só sobre os anjos, deixar a terra de lado. Nós que prometidos aqui começamos a falar sobre a terra, mas era para falar só sobre os anjos. Né? Vamos abordando outro tema. Nós que abordamos um tema que... Como na página 18 ali, a criação conjunta dos céus, tem um texto aí que diz que o argumento, vocês podem ler ali? Pode. Criação conjunta aos céus. O argumento plausível e corrente entre alguns teólogos é que os anjos foram criados imediatamente após Deus ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Segundo Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Os anjos assistiram à criação da terra, pois afirma: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Os filhos de Deus aqui provavelmente eram os anjos que assistiram à criação da terra, exatamente, né? E é importante entender que a criação dos anjos foi diferente da nossa. Deus soprou e eles já nasceram como eles eram. Da mesma forma, quando Deus fez Adão, que foi o primeiro homem, Deus já criou ele adulto, né? Já criou ele pronto, né? Os anjos também, eles já foram criados prontos, com o seu intelecto formado, diferente do homem que nasce, né? E vai adquirindo habilidades com o passar dos anos até se tornar um adulto com inteligência emocional, aprendizado, coordenação e tudo que envolve o crescimento desse corpo aqui, né? Os anjos não, eles já foram criados prontos. Outra particularidade que nos define dos anjos: os anjos não têm sexo, não existe masculino e feminino. Por quê? Até porque eles não precisam se reproduzir. Então foi criado uma certa numeração de anjos e depois disso nunca mais nasceu anjinho, né? Existe uma corrente popular que diz que quando morre um recém-nascido ele se torna anjo, né? Mas isso não está dentro da Bíblia. Anjos foram criados pelo sopro de Deus apenas uma vez e foram criados no estado que eles estão até hoje. Outra particularidade interessante, que o diabo ele derrubou na sua rebelião quantos anjos? Um terço. O que é um terço? Segundo os romanos, 6 milhões, né, de soldados. Ó, eu tenho uma pizza, né? Um terço é isso aqui, ó. 1, 3. Eu tenho uma pizza, né?
Quero dividir em 3 partes. Como é que eu faço? Isso aqui, né? Tá. 3 partes, certo? Então, uma parte foi tirada fora. Fica 2 partes. Então, matematicamente, se existe 2 anjos para cada demônio. Por incrível que pareça. E daí quando a Bíblia diz que o exército dos céus são milhares de milhares, né? Então você vê que também existe bastante demônio. Sim. Só no Gadara lá já tinha 2.000, né? Infelizmente, né? Bom, e é tão tremendo isso aí que a gente olha que hoje, segundo as estatísticas, estamos chegando quase a 8 bilhões de seres humanos na Terra. O diabo não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Quer dizer, para ele ter as informações tem que ter muito anjo. Tem que ser na formiguinha, corre lá, corre cá, corre lá, corre cá. Entendeu? Né? Só que nós não podemos entender o seguinte, essa questão também é interessante a gente abordar. Os anjos, eles são muito mais inteligentes do que a gente, infelizmente. Né? Eles são mais inteligentes que a gente. Logo, os demônios também. Por isso que o diabo, ele é ardiloso. Né? Tem gente que fala do diabo como se o diabo fosse né? Não é ninguém. E ele é ardiloso. Para enganar um cristão, né? ele joga na nossa mente, com a nossa consciência, ele tenta enganar a nossa consciência. Ele tenta me convencer que o pecado é uma coisa boa para mim. Porque ele sabe que não existe outra forma de tirar alguém do domínio de Deus, da mão do Senhor, né? A não ser que o homem peque. Isso é uma verdade bíblica muito interessante, lá quando Jesus Cristo fala sobre o bom pastor, né? Ele diz que não há ninguém que possa arrebatar da mão dele. Não existe nada que tire a gente da presença de Deus, a não ser que eu saia. E eu sair, como que eu saio? Pecando. Né? Então o diabo ele não tem poder, e isso também é importante. Tem muita gente dando a culpa para o diabo de coisas que nós somos o responsável. Nós temos uma tendência de Adão que é incrível, de terceirização das coisas. A gente, quando Deus apareceu no Jardim do Éden para falar com Adão e Eva já tinham pecado, o que Adão fez? Foi a mulher. A mulher foi a serpente. A gente tem essa tendência com a gente, de não assumir os nossos erros, não assumir os nossos pecados, não assumir as nossas responsabilidades. Nós temos isso com a gente. Né? E daí o que acontece? Eu peco, eu sou enganado por quem? Pela minha própria carnalidade, pela minha própria concupiscência. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou sujeito ao pecado. Eu vou ter que lutar contra o pecado diariamente. E não é uma luta fora do meu corpo, é uma luta dentro de mim. Né? E quando eu peco, o único culpado pelo pecado sou eu mesmo. Não adianta eu querer dizer que foi, eu pequei porque o diabo me enganou, eu pequei porque o fulano, né? Porque a gente está tendo a mesma abordagem que Adão teve, incrível que pareça. Foi a mulher e foi o diabo. E o ser humano tem essa tendência. Né? Esse fato de pecar para se tirar da presença de Deus, a gente vê isso quando Balaão foi lá ensinar os moabitas a fazer o povo de Israel se prostituir, para que ele saísse da presença de Deus, para que Deus, ele não conseguia amaldiçoar, ele queria amaldiçoar por dinheiro, não dava certo, porque o povo era abençoado. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, vamos fazer eles pecar, porque se eles pecar, eles saem da presença de Deus, daí dá para amaldiçoar. Então, a gente precisa ter essas considerações com a gente. Né? Os anjos são inteligentes, eles não têm sexo, eles têm muito mais experiência do que a gente. Por quê? Vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Sobre os anjos. Os anjos caídos e os anjos de Deus, né? Qual a diferença? Sim. Dentro da palavra. Tá. Os anjos caídos foram aqueles que se rebelaram com Satanás. O Satanás, o diabo, ele é incrível
na questão argumentativa. Porque veja bem, os anjos eram perfeitos, né? E ele conseguiu convencer os anjos que conheciam a Deus, que viam a Deus, que ele era mais forte do que Deus. O poder de sedução dele é muito forte, né? Acho que é o melhor pregador Mas por que dentro já da- existiu. Por dentro você me pergunta assim, por dentro da palavra de Deus, tem muitas pessoas que falam que vejo anjo, certo? Oi? Tem muitas pessoas que falam que vejo anjo, tem visão de anjo. Sim. Como diferenciar o anjo que é de Deus e o anjo que é de Sim. Satanás? Essa é uma pergunta bem simples de se responder. Que a Bíblia diz assim: mesmo que um anjo de luz venha fazer o quê? Pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, em questões de visões, de revelações, a forma de eu identificar que aquilo vem de Deus ou não vem de Deus é a palavra. Se estiver conforme a palavra, se passar pelo crivo da palavra, amém, glória a Deus. Se não passar pelo crivo da palavra, aí é problema. Porque Né? já ouvi dizer também assim, o que eu fiz, os anjos são iguais, não tem muita diferenciação em termos de aspecto. Sim, de aspecto não existe diferença alguma. Muitas visões contradiz, porque às vezes a pessoa acha que está vendo um anjo que é de Deus, às vezes não é de Deus. Sim, É isso que eu quero. exatamente. Né? Diga aí. É sobre as batalhas ali que está falando, estava um texto para Namã. Namã era um herói de guerra, ganhava todas as guerras externas, mas estava perdendo a guerra interna, que era o pecado na vida dele. Então, às vezes, eu ganhei muitas guerras internas, mas tenho perdendo a guerra, que é o pecado que está nessa carne, nesse corpo carnal nosso, né? Então, mais uma pergunta: os salvos irão julgar esses anjos que caíram? Assim, esses anjos, eles estão aguardando o julgamento, sim. No fato, a igreja, quando fala que a igreja vai julgar, eu não sei qual versículo você está se baseando, mas eu acredito que está se falando do tempo que o crente, num corpo glorificado, vai servir para o julgamento no milênio. No milênio, nós vamos ser semelhantes aos anjos. Nós vamos estar na nova... Porque, veja bem, quando a Bíblia fala sobre o final da grande tribulação, que vai ser lá na guerra do Armagedon, o anticristo vai estar reunido lá no vale do Armagedon, tentando invadir Jerusalém. Jerusalém vai estar cercada por todos os exércitos do mundo. Aí, desce Jesus na segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que todo olho verá, e ele desce com quem? Com a igreja. Com a igreja. A igreja está num corpo glorificado. E depois que ele dá o livramento para Israel, Israel reconhece ele como Deus, desce em Jerusalém celestial, e Jesus agora vai governar a terra por 1000 anos. Quem vai estar a serviço de Jesus nesse período de tempo vai ser a igreja. E vai ser uma coisa muito gloriosa, porque a gente vai estar no corpo glorificado. Aí Deus vai falar bem assim: fulano, vá lá em tal lugar, lá em Joinville, e julga aquela causa lá, porque o pessoal está fazendo errado lá, ensina eles. E aí você vai vir lá e vai vir como mensageiro agora para julgar essas ocasiões. Mas assim, tanto o diabo quanto os anjos decaídos, eles estão aguardando o julgamento de Deus. Por isso que o diabo, ele é o destruidor. Por quê? Porque ele sabe que ele está condenado, ele sabe que a sua sentença é a morte, né? E ele quer levar o maior número de pessoas consigo, né? Como se fosse uma loucura do diabo. Ele vai... Ele quer no céu, né? Oi? Da mesma forma que ele fez no céu, ele quer fazer na terra. Ele quer. Porque ele sabe que a condenação dele está pronta. Então o que ele vai fazer? O ser humano, porque o ser humano foi uma criação especial de Deus. Quem desconsidera o ser humano, quem desconsidera a vida do ser humano, desconsidera uma das obras-primas de Deus. No caso, ele era o ciente de Deus, né? Mas, deixa eu perguntar uma coisa, o senhor falando aí, sobre o pecado de Lúcifer, né? E quando ele foi expulso do céu,
Sim. E a Bíblia fala assim que ele subiu e o anjo desceu para combater ele. Se ele subiu, ele não estava lá em cima do céu, ele estava embaixo. Sim. Existe a questão lá de quando o versículo diz andava sobre as pedras afogueadas e tal. Alguma corrente de pensamento crê que esse lugar que ele estava era a terra. Naquela primeira terra, antes de Gênesis, versículo de número 2. Fala sobre um hélio especial para ele, no caso que Deus criou, né? Que ele era o ministro do louvor, cantava. Então, na minha linha de raciocínio, pensando aqui, que o pecado dele não foi no céu, foi na terra. Sim. Aí ele subiu, e antes de ele chegar no céu, Deus enviou o homem e derrubou ele. Sim. Tem algumas teorias que falam que quando ele caiu, foi a extinção não, daí não, porque não tem como um ser espiritual se tornar físico, né? Não, mas o que se acredita, que se a gente seguir essa linha de raciocínio, é que quando Satanás caiu, que ele andava no jardim de Deus lá, se esse lugar de fato era a terra, Deus cobriu a terra com água e enviou seu espírito para proteger a terra, para que o diabo não tivesse domínio sobre ela. Isso aí. E aqui nessa parte de Gênesis capítulo 6, que diz que é um mistério em que os filhos de Deus viram os filhos das trevas. Esse é os filhos de Deus, no caso dos anjos, os rebeliados. Aí tem duas linhas de pensamento. Pois é. Eu vou te dar aqui, eu acredito. Tá. Filhos de Deus e filhos das trevas. Depois do pecado. Você também não foi. Já está falando sobre mordendo. Então veja bem, quanto tempo viveu Adão e Eva antes do pecado? Qual era a ordem de Deus antes do pecado no período da inocência para o homem e a mulher? Não comer, o que mais? Gerenciar a terra, crescer e multiplicar. Acredita-se que Adão e Eva tiveram mais filhos antes do pecado original. Esses filhos moravam na terra. Depois que eles pecaram, a narrativa bíblica toma lá os filhos de Adão, que é Caim e Abel, que são citados por quê? Por que cita Caim e Abel? Por causa do que aconteceu. Por causa que Caim matou Abel. Os filhos de Caim eram descendentes, eles já herdaram o pecado, então você pode se dizer que eles eram das trevas. E também, depois nasceu Sete, que também foi depois do pecado, então eles também já estavam herdando o pecado, como Paulo diz lá em Romanos, que nós herdamos o pecado original. Nós temos isso conosco, só fomos libertos, essa dívida nossa só foi paga com o sangue de Jesus. Né? Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e depois disso o Espírito Santo veio habitar dentro da gente, como prova de que o perdão, a remissão do homem, da humanidade, havia sido completa e de forma perfeita. Agora o que acontece? Aqueles filhos que ele teve antes do pecado, eles não tinham na sua natureza o pecado. Aí se faz mais sentido dizer que os filhos da luz amaram os filhos das trevas, quer dizer, aqueles seres humanos que até então eram puros, né, acabaram se contaminando com a direção. Porque não faz sentido dizer que anjos tiveram relações sexuais com seres humanos e formaram seria bem fora de base, mas existe esse pensamento e inclusive escola teológica que sim, são teoria prática que isso acontece. Nós já encerramos a hora, meus irmãos. Se alguém quiser se retirar, precisar ir embora, mas vamos. Só uma pergunta. Assim, aonde fala que o senhor fala que a visita da primeira até a quarta geração pode ser nessa maldade aqui, nesse acontecimento? A Bíblia diz lá que Deus visita o pecado. Aí não, daí é no pecado pessoal, não na questão do pecado original. O pecado original todos nós temos. É um conceito revelado muito lá no livro de Romanos, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Então quer dizer, por mais que seja um ser humano bonzinho,
de boa conduta, de boa moralidade, por mais que ele não peque, vamos dizer assim, mesmo assim ele precisa de Cristo porque ele tem o pecado de Adão em si. Né? Por isso que a Bíblia diz, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. É o pecado original. Cornélio era um homem temente a Deus, só que ele precisava se converter ainda. De tal forma que o próprio Deus interviu na conversão de Cornélio. Né? Mandou um anjo e mandou buscar Pedro para pregar para ele. E aí se vê também uma diferença do ministério dos anjos e do ministério cristão. Por quê? Se Cornélio era um homem temente a Deus, né? Por que o anjo não foi lá e não apresentou Jesus para ele? Porque não era a função do anjo. O anjo falou para Cornélio ir lá chamar Pedro. Mas é que nem aquela passagem de Filipe, né, eunuco. O anjo falou para Filipe, o anjo falou para Filipe e depois o Espírito Santo falou com Filipe. São duas versões. Quer dizer, o anjo fala, não envia ele, né, vai lá naquele tal lugar, e o Espírito Santo fala para ele se achegar ao carro. Então, existiu aí o trabalho do anjo e do Espírito Santo. Sim. Então, assim, por isso que é importante. As horas já se passaram, mas nós passamos bastante, já são 9h20. Vamos encerrar. Se os irmãos quiserem continuar referente a esse assunto no WhatsApp lá, a gente pode continuar durante a semana, a gente vai tirando dúvidas, quem sabe até traz conteúdos a mais.